Meu nome é Débora Vicari e hoje eu decidi deixar aqui o programa Acelerador, essa primeira aula introdutória para vocês que não são alunos e que não entraram ainda no programa. Pois é. O que que acontece, gente? Eu acho que esse programa aqui é essencial para qualquer tipo de empresa, né? E tem muita coisa durante a minha jornada que eu percebo que esses tipos de conteúdo, eles não chegam para a gente. Então, o meu objetivo aqui era trazer esses conteúdos. E da onde que eu tirei isso? Eu tenho que agradecer aqui as minhas alunas, as Monalisas, porque foi através das queixas dela que eu fui entendendo aqui o que de fato eu teria que mudar dentro da minha empresa e da empresa dela. Por mais que a gente tenha ações, né, a gente não consegue ter um crescimento grande, né? Tem algumas coisas que a gente precisa mudar para conseguir ter um resultado melhor dentro da nossa empresa. Então, eu resolvi fazer esse acelerador com foco na parte empresarial, que é o que de fato vai trazer para vocês resultado, né? Colocar dinheiro no bolso, fazer com que a empresa de vocês avancem e que vocês consigam ter mais resultado e não ficar patinando. Sabe aquela sensação de nadar, nadar e morrer na praia? Pois é exatamente isso que a gente vai tratar aqui. Mesmo você que não vai entrar no acelerador, somente com essa primeira aula que você assistir, você já vai conseguir ver algumas coisas que você precisa mudar. Amor, você pode pegar um copo de água para mim, por favor? Obrigada. Então vamos lá. Eu sou a Débora Vicari, trabalho há mais de 8 anos no mercado de artesanato, vendendo os meus produtos online, já compartilho os meus conhecimentos desde a pandemia e agora estamos começando essa nova jornada deste novo curso que vai trazer uma visão mais empresarial para todos vocês. Bora para a aula, gente? Vamos ver o que tem de tão importante que vocês precisam trabalhar dentro do negócio de vocês, né? O que é tão importante para você ter mais resultado? É, Antes de eu compartilhar aqui, né, o slide com vocês, de mostrar tudo para vocês, eu queria falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu acho que são importantes, né? E muitas das coisas que eu vou falar para vocês aqui, talvez você fale assim, eu já ouvi falar disso, né? Ou você pode dizer que você já sabia que existia isso. Mas essa não é a questão principal. A questão principal é que muitas vezes a gente sabe, porém a gente não sabe como aplicar, como trazer isso para a nossa realidade, sabe? A pergunta que fica é: será que eu faço isso? Será que eu sei como aplicar isso? Porque muitas vezes você pode até saber o que tem para fazer, mas você não sabe como fazer. Quem tem essa sensação de às vezes ver alguma coisa, entender que precisa daquilo, mas na hora de colocar isso em prática não consegue, né? Trava. Então, não adianta nada você ter um conhecimento se de fato você não aplica esse conhecimento, tá? Então, por exemplo, eu vou trazer algumas sugestões para vocês aqui durante essa aula de hoje, e talvez você tenha aquele pensamento que muitas pessoas têm quando a gente propõe algumas coisas, de virar e falar assim: mas isso não funciona para mim. Isso não funciona na minha cidade. Toda vez que você vê algo novo, ou algo que vai te desafiar, algo que seja diferente do que você está habituado, diferente dos seus costumes, você vai estranhar e logo em seguida vai jogar uma objeção. Só que eu vou pedir para vocês verem tudo que eu vou trazer para vocês hoje com um olhar mais aberto, porque muitas vezes é esse tipo de postura que faz com que vocês não tenham resultado, porque o ser humano, ele trabalha para viver acomodado. Então, tudo que te tira da sua zona de conforto, tudo que te desafia, você tem uma tendência a colocar um obstáculo, obrigada, para não precisar fazer, para não realizar, tá? Então, o que acontece? A primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui é na hora de você vender,
Você precisa entender que você vai precisar passar o valor agregado do seu produto. E quando a gente fala em valor agregado, eu quero que vocês escrevam aí antes de eu explicar. O que que é valor agregado para você? Coloca aí no chat, gente. Quando eu falo assim, você precisa agregar mais valor ao seu produto ou à sua venda. Quando você ouve essa frase, qual é a percepção que você tem sobre valor agregado? Coloca para mim aí no chat, por favor. O que que acontece, né? Muitas vezes essas crenças limitantes que eu falei para vocês, de você ouvir alguma coisa e já virar e falar: isso aqui não é para mim, isso não funciona no meu mercado. Antes de você rebater o que eu estou falando para vocês, eu quero que vocês entendam que aquilo que você acredita, tá? Aquilo que você pensa, de fato vai ser realidade, sua realidade. Então, se você pensa que você não pode, você não vai conseguir fazer. E se você pensa que você pode, você vai conseguir, porque é tudo uma questão de mentalidade, tá? Então, de qualquer forma, você tá certo. E será que isso é um grande problema? Porque se você colocar na sua cabeça que essa técnica X não funciona para você e você não aplicar ela de forma efetiva, de fato ela não vai funcionar. Então você tá certo. Agora, você testar ela com várias pessoas diferentes, com pessoas que têm condições financeiras diferentes para um público XYZ, aí você pode chegar para mim e falar: Débora, isso aqui não funcionou. Mas enquanto você não testar com pessoas diferentes, de classes sociais diferentes, você não pode afirmar que alguma coisa não funciona para você, tá? Então, muito cuidado, porque se você pensa, né, que você não pode, ou se você pensa que você pode, de qualquer forma, você está certo, tá? Pensa se o que você está crescendo e aonde você está chegando não é uma limitação da sua própria mente. Vamos lá. Tudo começa na sua cabeça. Então você precisa tomar muito cuidado, né, na hora de você criar os seus produtos, vender, de se posicionar, para você não cair em algumas armadilhas, tá? E quais são essas armadilhas? Tem uma aqui que pega quase todo mundo, que é o quê? Medir o bolso do cliente pelo seu bolso. Quem faz isso aqui? Quem tem esses tipos de frase, tá? Você repete isso aí no seu dia a dia, por exemplo, ó: nossa, a vida tá muito difícil. Tem muita gente sem dinheiro. A realidade do mundo, né, mudou depois da pandemia. Ninguém tá querendo comprar mais nada. E aí você começa a repetir. Repetir: ah, tá ruim a venda para todo mundo. Para todo mundo quem, tá? Porque as festas, por exemplo, no meu segmento que é de festa, continuam acontecendo. Se não estão comprando de você, estão comprando de outra pessoa. Se é você do mercado, por exemplo, de moda, e as pessoas estão continuando a vestir, as pessoas continuam usando o sapato, as pessoas continuam indo ao salão, arrumar o cabelo, fazer as unhas. Se esses clientes largaram você, é porque eles estão fazendo com outra pessoa. Então, o erro não está no mercado, não está no cliente, né? Pode ser que o erro esteja em você, certo? E o que que acontece com essa história de medir o bolso dos outros pelo seu bolso? Muitas vezes você deixa de vender produtos e oferecer serviços dentro do seu negócio porque você acredita que as pessoas não pagariam o valor do produto. Tá difícil para todo mundo, ninguém vai comprar isso nesse valor, né? Não é porque você não pagaria ou porque as pessoas que vivem ao seu redor têm ali um certo tipo de padrão de vida, não significa que as outras pessoas não podem pagar. Se você sai com essa mentalidade, né, sem acreditar no produto que você vende, você é o primeiro a não comprar. E a gente não vende o que a gente não acredita, tá? Qual que é o problema? Tem um monte de gente que começa a empreender
seja em qualquer mercado que for, que pensa, quanto mais barato for o meu produto, mais eu vou vender. Mas isso é uma mentalidade escassa, sabia? Porque tem pessoas que não estão pensando no produto mais barato. Tem pessoas que querem o quê? Valor agregado. O que eu posso pensar? Vamos dizer que você tem a oportunidade de dar um presente para sua mãe. A sua mãe é uma das pessoas mais importantes que tem na sua vida. E se você não tem mãe, você sabe ainda mais qual é o valor de se ter uma mãe, correto? E se eu dissesse a você assim que era para você ir lá numa floricultura e escolher um buquê de rosas para ela, qual você escolheria se você tivesse uma oportunidade de presentear sua mãe hoje? O buquê mais barato que tivesse ou aquele mais lindo, não importa o preço que custasse. Isso é valor agregado. Entende, gente? Às vezes as pessoas não compram as coisas pelo que custa, certo? Mas pelo que elas representam. Então nem todo mundo vai optar pelo valor mais barato. Quando você coloca na sua cabeça que as pessoas não vão comprar um produto que tem um ticket maior, de fato isso vai ocorrer porque você não vai vender. Porque nem você mesmo acredita no produto que você vende. Se você verbaliza que você não compraria, por que os outros vão comprar, né? Se nem você não acredita nisso. Uma, deixa eu ver o que vocês falaram, ó. A Bia falou que o valor agregado seria o meu atendimento, minha qualidade. Eu valorizo muito um bom atendimento, por exemplo. Perfeito, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, depois que eu acabar de falar sobre essas crenças, o que que é de fato o valor agregado, e a Bia tá certa, tá? Ter menos concorrência. Às vezes você pensa que você tem que ter menos concorrência, que você não consegue crescer a sua empresa devido à concorrência. Ai, a concorrência é desleal. A concorrência tá me derrubando. A concorrente colocou o preço lá embaixo. Mais uma vez, você está padronizando a sua empresa de acordo com o que o seu concorrente está fazendo e não de fato com o valor agregado que você pode entregar para o seu cliente, tá? Gente, não existe concorrência leal. Concorrência foi feita para ser desleal. O seu concorrente ele não vai te ajudar. Ele quer vender. Ele quer vender o peixe dele. Ele não tá nem aí para você, tá? Então, se você entrou no mercado achando que as pessoas que estão no mesmo segmento que você, elas estão ali para ser seu amiguinho, não. Elas estão ali para roubar o seu cliente. Agora, resta saber se você vai ter competência para mostrar para esse cliente que a sua empresa vai ser a melhor opção para ele. Essa obrigação que é a sua. Você não tem que culpar o seu concorrente. Seu concorrente está fazendo lá o papel dele. O que você precisa é ter domínio sobre o seu produto, sobre a sua excelência, sobre as suas vantagens, sobre as suas sondagens, sobre o seu atendimento. Entende? O concorrente para você não precisa ser uma preocupação. Outra armadilha é ter o menor preço sempre. Se eu tiver o menor preço de todos, eu vou vender mais sempre. Existem vários tipos de clientes diferentes. Tem aqueles que são orientados pelo preço. Tem muita gente que compra pelo preço, é verdade. Mas tem aqueles, né, gente, que estão com pressa. E quem está com pressa paga mais caro, porque deixou o quê? Para a última hora, tá? Não é verdade? A gente tem esse cliente que você vai ter que conquistar ele, que é quase uma conquista, né? Ou você vai ter aquele cliente que você vai ter que reconquistar, que às vezes ele já esteve na sua loja, depois ficou esquecido, e você precisa trazer ele de volta para você. Você vai precisar ali compensar a sua ausência com esse cliente que você precisa reconquistar para ele voltar a comprar de você. Tem pessoas que compram não pelo preço, nem pela pressa, mas pelo sentimento, que é aquilo que eu expliquei antes. Quando você vai dar um presente para sua mãe, você pensa no tamanho do sentimento que você tem. Por exemplo, se fosse colocar em outros contextos, né? Poderia ser
um pedido de desculpa, se você quisesse fazer um pedido de desculpa para alguém, você daria um presente medíocre ou um presente à altura das desculpas que você quer pedir? Será que, por exemplo, uma mãe ou um pai que trabalha muito e quer compensar ali, às vezes, a ausência dele dentro de casa, com a esposa ou com os filhos, será que ele vai dar o melhor presente que ele puder? Ou ele vai dar o mais barato que tiver? Eh, então, assim, muitas pessoas compram pelo sentimento, tá? Quanto mais você impressionar os seus clientes, quanto mais você desenvolver o seu atendimento, você vai conseguir ter um valor agregado maior. Então, nem sempre nós vamos pagar o mais caro, né? Mas sim aquilo que a gente vê mais valor. Se eu vejo valor naquilo que você está vendendo, eu vou aceitar que eu tenho que investir um pouco mais. Agora, se eu não entendo que aquilo que você vende vale, eu vou achar que está caro. Por isso que está a diferença entre caro e barato, né? Talvez você não esteja sabendo mostrar o quão valoroso é o produto que você vende, tá? Outra coisa importante também que acontece, principalmente para quem entra nesse mercado de artesanato. Muitas vezes a gente pensa que a gente precisa ter estoque para poder vender, que a gente precisa de tudo na pronta entrega e tal. Tem até uma questão de que é importante você ter algum produto chave ali na pronta entrega para atender aquelas pessoas que estão com mais pressa ali, não podem esperar, para você não perder venda, né? O famoso cliente que deixou para a última hora. Mas também não significa que a sua empresa ela só vai dar certo se você tiver um estoque e se você tiver um produto de pronta entrega. Por quê? Se você for analisar, né, no mercado hoje, praticamente nada é entregue na mesma hora. Praticamente nada, principalmente para os produtos que você compra online. Depois da pandemia, o comportamento do cliente, né, o caminho que ele percorria mudou. Porque antes a gente fazia o quê? Ah, eu vou comprar algum produto, eu ia para uma loja, né? Chegava lá na loja, eu via o produto, gostava ou não gostava, efetuava a minha compra, depois eu ia embora. Agora não. Depois da pandemia, o comportamento mudou. A gente sempre começa pelo online. A gente começa com a pesquisa. Ah, eu quero comprar uma cola, por exemplo. Quero comprar uma cola e aí eu vou pesquisar onde é que vende essa cola na minha cidade. Então, eu vou olhar aqui onde que vende, aí eu vou pesquisar na minha cidade, eu vou pesquisar na internet, eu vou olhar onde que aquilo vai ser mais vantajoso para mim. Aquelas empresas que têm um melhor destaque online, a chance de eu encontrar ela vai ser muito maior. E ali eu vou decidir se eu faço essa compra no online ou se eu vou lá nessa loja presencialmente. Então, hoje não tem aquele caminho certinho como era antes. Hoje o cliente ele vai para a loja, ele compra no e-commerce, ele compra no WhatsApp ou ele vai no Instagram, né, olhar. A gente tem até uma tendência agora de que antes, né, as pessoas para saber das coisas iam muito no Google, né? Eu quero saber onde tem tal coisa, ia lá no Google e pesquisava. Sabia que agora o maior método de busca, né, das pessoas tem sido o TikTok? Por quê? Lá no TikTok você consegue encontrar tutorial de qualquer coisa. Depois eu desafio você a ir lá no TikTok e pesquisar sobre qualquer tema. Pode pesquisar, gente. Pesquisem lá. Vocês vão achar vídeos, tutoriais de pessoas explicando sobre qualquer coisa, tá? Por quê? É uma nova forma de vender, tá? E o mercado mudou, o caminho do cliente encontrar a gente mudou. Então a gente precisa mudar também a nossa forma de entregar valor, tá? Quem tem um espaço físico, uma loja, um ateliê, um showroom, você precisa se preparar para atender esse cliente da melhor maneira possível, porque tudo para ele vai contar. Se você vai atender esse cliente no WhatsApp, você tem que entregar o maior atendimento possível, você tem que se dedicar para esse cliente, tá? Então, essa história de estoque, ter ou não estoque, ter o produto na pronta entrega ou não, não vai definir o tamanho do seu sucesso.
Se você for comprar um carro hoje, no mínimo 3 meses para eles te entregarem. Um carro, uma moto. Se você for comprar, às vezes, uma cortina sob medida, ela vai levar de 4 a 5 meses para ficar pronta, tá? Dependendo de onde você vai comprar. Não tem, a não ser que você queira comprar aquelas padrão, que não vai ter a qualidade de uma cortina que você manda fazer, tá? Então, assim, tudo que você vai fazer, papel de parede, é, uma moto, um carro, ou um produto que você compra em um e-commerce, ele não é, você não compra ele aqui no e-commerce e 2 segundos depois ele tá na sua mão. Não, você tem que esperar, tá? Então, isso não é critério para você colocar como desculpa. Bom, então realmente a gente não precisa oferecer o valor mais barato para a gente ter destaque. O que que a gente precisa de fato é de valor agregado, tá? E o valor agregado, como a Bia citou aqui, né, para ela, que seria o atendimento dela, que ela valoriza o cliente, né? Então vamos ver, gente, o valor agregado, de fato, é entender quais as necessidades que o seu cliente tem e dar as opções para que ele escolha. Não você escolher, não você medir pelo seu bolso, não é a sua régua, é a régua do cliente. Às vezes você pensa que ninguém vai pagar, mas você está baseando a realidade das outras pessoas pela sua, tá? E isso não é real. Não é porque você não pagaria que uma outra pessoa não vai pagar. A sua obrigação como vendedor é mostrar todas as opções e o cliente escolher qual é a melhor para ele. Quem sabe o que ele está disposto a investir é ele, não você. A sua obrigação é mostrar o melhor possível e aquilo que ele que vai escolher. O que é coerente com o que ele está buscando. Porque, de fato, você não sabe se essa pessoa está comprando pelo preço, pelo sentimento, pela pressa, pela obrigação. Cada cliente que vem para a gente atender, ele tem uma percepção diferente, uma mentalidade diferente, tá? Tem um conceito de que a gente, como vendedor, né, a gente tem que falar muito. Ai, o vendedor tem que saber falar, tem que saber ser articulado, tem que saber conversar. E às vezes nem é tanto verdade, sabia? Às vezes, se você falar menos e ouvir mais, você vai conseguir ter muito mais resultado. Eu falei para vocês aqui no início que este produto do acelerador, por exemplo, eu criei ele baseado nas queixas que eu ouvi das meninas dentro do Mona Lisa. Então, não é o que eu falo, e sim o que eu escuto. O que você tem ouvido dos seus clientes? O que eles têm pedido para vocês? Vocês vão mensurando isso? Quando o cliente chega e te conta uma história sobre a percepção que ele tem, é isso que você tem que ficar atento, né? Quando um cliente chega para falar para você, a primeira coisa que você precisa é ouvir o que ele quer, ouvir o que ele gosta, para em cima disso você mapear dentro dos seus produtos quais seriam mais coerentes de você oferecer para ele, tá? Então não é que vendedor tem que falar muito. Às vezes, se você falar menos e ouvir mais, você vai ter muito mais resultado. Outra coisa que vocês acham, né, que, ai, Débora, depois da pandemia acabou. Não tem mais loja lotada, não tem mais um monte de gente me procurando, né? Gente, isso aí ficou no passado, esquece. O mercado mudou, o comportamento do consumidor mudou. Não tá aquele caminho linear que era antes, que a pessoa ia na loja, fazia todo o processo bonitinho e pronto. Não. Eu não falei que aqui agora, o que que acontece? A pessoa, ela, mesma hora que ela tá na rede social, ela vai lá no e-commerce, ela vai no WhatsApp, ela faz orçamento com um, ela faz orçamento com o outro. Agora, será que o seu orçamento, que o seu atendimento, ele tem um valor agregado ou ele está igual de todo mundo? Porque se ele tiver igual ao de todo mundo, o que vai diferenciar dessa cliente comprar de você ou da outra pessoa vai ser só o preço, que vai ser o único critério comparativo que ela vai ter. Se você não estiver entregando nenhum valor agregado. Então tem algumas coisas, né? Tem alguns clientes que eles não seguem um padrão na maioria das vezes. Então você vai precisar entender qual é o padrão dele.
A gente não pode querer colocar todos os clientes no mesmo saco, com o mesmo atendimento, tá? Porque clientes diferentes têm diferentes escolhas. Não existe, gente, eu acho que vocês tinham que riscar do vocabulário toda vez que vocês forem verbalizar essas coisas que generalizam, que coloca todo mundo no mesmo balaio, por exemplo, sempre que alguém vem fazer orçamento, fala X e Y. Sempre. Nunca consegui vender tal e tal produto. Todo mundo está reclamando que não está funcionando, que não está vendendo. Todo mundo quem? Quem é todo mundo que está reclamando que não está vendendo? Duas, três pessoas que você encontrou e falou que o comércio está ruim? Mas essa pessoa que às vezes reclamou que está ruim, que não está vendendo, quais são as estratégias de venda que ela adota dentro da empresa dela? Ela adota alguma? Ou ela simplesmente tem ali o, o seu perfil na rede social ou a sua loja e espera o cliente aparecer para comprar? Porque isso funcionava antes, agora não funciona mais. Por isso que muitos lugares estão ficando como, gente, vazios, sem venda. Porque enquanto você está com esse pensamento do que funcionava antes, muitas pessoas já avançaram. E é aquilo que eu falei, se o cliente não está comprando de você, está comprando de outra pessoa. Simples assim. Porque as pessoas, o mundo não vai parar. As pessoas não vão deixar de consumir. A sua empresa pode estar parada, mas o problema não é o cliente, o problema é você e a atitude que você está tendo para com o seu produto, com o seu posicionamento, com o que você vende. Então, assim, toda vez que você generaliza alguma coisa, você está tendo um pensamento burro, porque você está colocando todo mundo no mesmo balaio. Será que todo mundo da sua cidade de repente ficou pobre e ninguém pode comprar mais nada? Isso não é um pensamento, gente, que não tem nada a ver. Que se você para 2 segundos para você pensar no que você verbaliza, você vê que não tem coerência. Que é mais como se fosse uma desculpa. Sabe quando a gente dá desculpa para a gente não fazer aquilo que a gente deveria fazer? E aí a gente põe a culpa em outra pessoa, põe a culpa no cliente, põe a culpa no governo, põe a culpa no tempo. Ah, porque choveu hoje. Entendeu? Ah, estava muito quente. Tudo vira desculpa. Bom, e o que que acontece, né? Vender valor, né, é como se você se tornasse um consultor. Toda vez que, por que que eu falo que é um consultor, né? Porque você precisa de repertório, você precisa de técnica, você precisa de estudo, você precisa despertar, por fim das contas, a confiança do cliente, porque a gente só compra de quem a gente confia. Se você não inspirar confiança para o seu cliente, ele não vai comprar o seu produto, porque primeiro o cliente compra você, para depois ele comprar o produto. E se você não inspira confiança, ele acaba te descartando para a próxima opção que inspirou mais confiança dele. E aí, quando o cliente vira para você, começa a dar aquelas desculpas, né? O que a gente chama de objeção. Ele vira e fala assim: ai, meu cartão não virou. Eu vou ter que ver com meu marido, como que eu vou fazer? Eu tô só olhando. Eu vim aqui só dar uma conferida no preço. Toda vez que você ouve esse tipo de objeção, significa que esse cliente ele não confia em você, ele não entendeu que aquilo ali é um produto e é o que ele precisa. Ele não chegou ao consenso de que aquilo é para ele, tá? Então, o que que você vai precisar fazer? É o desenvolvimento de repertório, ter conhecimento, ensaiar de fato, gente. Ensaiar o que você vai falar, pensar no que você vai fazer antes de você fazer. Não simplesmente chegar lá e falar as coisas que vierem à sua cabeça na hora de atender o cliente. Aí você vira para o cliente e fala assim: posso te ajudar? Aí o cliente já olha com ranço, né? Quantas vezes vocês entram dentro de uma loja e às vezes vem aquele vendedor e fala assim: posso te ajudar? Aí você fala: não, só olhando. É ou não é?
Qual seria uma abordagem melhor, por exemplo, para um cliente que chega dentro de uma loja? Um vendedor que é mais esperto, ele deixa você entrar, rodar, dar uma olhadinha assim. Você geralmente vai ir para perto do lugar onde você está procurando ou buscando por um produto. Se você não encontrar, você vai começar a olhar ao redor para achar um vendedor. O vendedor que é safo, neste momento, ele vai falar: agora é a minha hora, essa é a minha deixa. Você precisou dele primeiro. E não pareceu que ele é um vendedor desesperado para vender para você. Aí, quando você começa a olhar ao redor, que ele vê que você está procurando alguém ou alguma informação, ele chega para você: você está precisando de ajuda? Aí você vai falar: ai, tô sim, eu tô procurando tal produto. Onde está? Aí ele vai falar: ah, eu sei, eu tenho 3 opções desse produto aqui na loja, sabia? E aí ele vai no caminho onde ele vai me levando para me levar até esse produto e já vai falando, ó, a gente tem um produto XYZ que faz isso e isso e aquilo, e aí ele vai explicando todo o processo, aí ele me leva até lá. É muito diferente. Então você também precisa ter essa dinâmica, né? Entender como é que vai funcionar. Como que eu vou atender essa pessoa de uma forma adequada? Principalmente no meu WhatsApp. O WhatsApp, né, gente? A gente vai ter aqui dentro do acelerador aula do WhatsApp, para você fechar a maioria dos clientes que entrar. Por quê? A conversão, ela tem que ser alta. Você não pode deixar as pessoas entrarem dentro do seu WhatsApp e te pedirem alguma coisa e você deixar ela sair sem 3 opções de respostas, tá? Sempre. Sim, não ou a próxima data de agendamento. Essas são as 3 respostas. Não existe finalizar atendimento com ninguém. Qualquer coisa eu estou às ordens. O que significa qualquer coisa? Qualquer dúvida eu estou às ordens. Não significa nada. Você deixa o cliente no limbo. Você fica no limbo. Agora não. Se o cliente não definiu por alguma objeção que ele tem, você precisa agendar a próxima data. Pois então, olha, você falou para mim aqui que está esperando o seu cartão virar. Qual é a data que o seu cartão vira? Eu vou fazer um agendamento aqui no meu calendário. Qual o melhor dia para eu entrar em contato com você novamente? Aí o cliente vai te passar a data. Você vai lá no seu calendário, vai anotar e nesse dia você vai chamar este cliente novamente, tá? Então, quando você vira para o cliente e fala, ah, qualquer dúvida, estou às ordens. Você deixa ele no limbo. Quando ele está no limbo, pode vir alguém que tenha mais competência que você, por exemplo, na hora de vender, e essa pessoa agende antes, já feche o pedido, ou então, ó, o que que muitas vezes eu faço aqui? O cliente, ele falou que o cartão dele vai virar só no mês que vem. Eu já fechei a venda inteira. O único passo que fica para definir no próximo mês é só o pagamento. Eu já faço ele mandar o que ele quer, a quantidade que ele quer, na cor que ele quer. Então, a minha venda, ela já está fechada. O que ficou faltando foi o último passo, que é a finalização, porque ele não podia finalizar naquele momento porque tinha um empecilho. Agora você faz todo o atendimento, mostra tudo, e aí você vira qualquer dúvida, estou às ordens. Ponto, deixou o cliente no limbo. Alguém vai vir e vai roubar ele de você, tá? Vamos supor que você faça isso com 10 clientes. Se um voltar, você já pode ficar super feliz, porque você já perdeu os outros 9. Isso se você não perdeu os 10, tá? Então, você se aprimorar, entender como é que você vai fazer para que o desenrolar deste atendimento seja perfeito, você vai aprendendo isso com o tempo, com o treino. E vai ter aula para vocês treinarem, tá? Atendimento de WhatsApp, então fiquem super tranquilas, porque é para ter muita conversão. A aula de WhatsApp, vocês vão ver que ela é maravilhosa. Bom, então, gente, vender valor, né? Você agregar, né, a venda, o valor agregado que você coloca na venda, ele significa o quê? Se importar. Eu me importo com você, eu me importo com o que você precisa.
Você é importante para mim. Eu quero dar o meu melhor para você. Dessa forma, eu vou demonstrando confiança e vou me colocando como um especialista. Quando a gente quer vender algum tipo de produto, a gente não pode ter outro posicionamento que não de especialista. Essa pessoa que vai comprar de você, ela tem que te enxergar como um expert no que você faz. E como que eu faço, Débora, para as pessoas me verem como especialista, mesmo se eu tiver começado a minha empresa há pouco tempo? Como que eu vou fazer isso para entregar para o meu cliente essa percepção? Primeira coisa é você genuinamente se importar com ele, tá? Outra coisa é você não ter aquela, como é que eu vou dizer assim, maldição do conhecimento, que você acha que só porque você sabe, a outra pessoa também sabe. Não. O seu cliente, ele não sabe, ele não entende, ele não sabe a diferença do produto A para o produto B. Você tem a obrigação de explicar até aquelas coisas que você acha mais bestas. O que é besteira para você, para o seu cliente é crucial. Porque ele não sabe, ele não estudou, ele não é especialista. O especialista aqui é você, tá? Então, o cliente ele não sabe o que você sabe. O cliente ele não percebe o valor que você tem. Se ele não vê o valor que você tem, essa culpa é inteiramente sua. É porque você não está mostrando para ele. Você não está sabendo se colocar. Então, uma coisa é a gente mostrar produto. Mostrar um produto para vocês, qualquer pessoa mostra. Outra coisa é você demonstrar. Vocês sabem a diferença de mostrar e de demonstrar? Então, por exemplo, se eu vendo uma roupa, eu entendo ali o meu cliente, eu tenho que entender o estilo dele. Se eu tenho uma cliente que prefere uma roupa mais alinhada, uma roupa mais elegante, de que vai adiantar eu mostrar para ela, por exemplo, peças mais esporte fino, uma coisa mais despojada, não vai ter nada a ver com ela. Então, o que que vai acontecer? Ela vai desanimar. Agora, se eu crio um cenário baseado no que o meu cliente gosta, do que ele está procurando, por exemplo, se eu já sei que essa cliente é uma cliente mais chique, mais alinhada, e aí na hora de eu fazer o atendimento dela, eu coloco peças extremamente assim, alinhadas, bacanas, que combinem com o estilo dela. Ou então vamos pegar um outro exemplo. Se eu quero vender, é, deixa eu ver uma coisa aqui que dá para ser demonstração, tá? Se eu quero comprar, por exemplo, um papel de parede, aqui ó, para pôr na parede. Que que vai agregar mais valor para mim? Eu ver esse papel numa parede para entender como ele vai ficar numa parede colocada, ou eu só ver aquele rolo do papel de parede? Eu ver ele na parede, né? Obviamente. Ou se eu quero comprar um piso para colocar no meu chão. O que que você acha? Você mostrar só o piso ali para o cliente, ou você colocar o piso no chão e falar com ele assim, olha, esse piso aqui você vai colocar onde? Ah, esse piso eu vou colocar no meu quarto. Aí ele vai falar assim: olha, então, todos os dias, né, você vai andar. Você tem o hábito de andar dentro da sua casa descalça ou quando você levantar da cama? Então, eu vou colocar aqui o piso só para você sentir o toque desse piso. Esse piso ele é um pouco mais aquecido, não é um piso frio. Então, quando você colocar os seus pés nele, você vai ter uma sensação assim, assim, assado. Aí, ele vai e mostra um piso frio e esse piso que é mais aquecido, né? Que não é um piso mais quente. Só ali, na sensação que o cliente vai ter, assim que ele colocar o pé naquele piso, ele não vai comprar pelo preço. Ele vai comprar pela experiência. Então, quando a gente fala demonstração, é fazer a pessoa se sentir imerso dentro daquele contexto, daquilo que ela está comprando, sabe? Então, quando você vai vender, por exemplo, dentro do nosso segmento que é de forminhas, né? Quando você tem imagens de demonstração, quando você sabe descrever para que a pessoa imagine ela lá dentro daquele lugar, vivendo aquele momento é diferente. Isso é ter valor agregado. É quando você tem um atendimento que vai te ajudar
a passar uma percepção de que você de fato se importa com aquele cliente. Não é só vender, não é só o preço. Entende, gente? Então, o jogo, ele mudou. Quando você tem ambientação, quando você tem um cenário desenhado para cada tipo de cliente que você vai atender, a sua conversão, ela vai nas alturas. Porque é difícil falar não para aquilo que a gente ama, não é? Quando a gente se encanta com alguma coisa, não é difícil falar não? É a mesma coisa de quem vende roupa, por exemplo. Quando a gente coloca uma peça de roupa que você veste e ela parece que foi feita sob medida para você, dificilmente você consegue falar não. É diferente de eu ver só uma foto, às vezes, né, daquele produto, ele não, eu não sei, eu não vi. Então, de que formas vocês poderiam trazer essa experiência, esse experimentar, para vocês conseguirem converter mais vendas, certo? Então, seja no atendimento físico, seja no seu atendimento via WhatsApp, você precisa entregar o melhor atendimento que você puder, tá? Porque isso é que vai trazer para vocês um resultado mais significativo, tá? Para você conseguir o quê? Converter as suas vendas. Tem gente aqui que nem sabe qual que é a taxa de conversão. Alguém aqui que está assistindo ao vivo sabe qual é a sua taxa de conversão hoje? O que que é a taxa de conversão, gente? É quantas pessoas você atende e quantas de fato compram. Então, todo dia você pode medir a sua taxa de conversão. Quantos clientes vieram até a empresa de vocês hoje, fizeram o orçamento e fecharam? Ou quantas, se hoje, né? Se você não tem tanto cliente assim para contar por dia, você pode contar às vezes pela semana. Essa semana, vocês fizeram quantos orçamentos? E desses orçamentos que vocês fizeram, quantas pessoas fecharam? Vocês conseguem quantificar isso? Se a sua taxa de conversão ela é pequena, é porque tem algum problema no seu atendimento, da forma como você está ofertando o seu produto, tem alguma coisa errada que precisa ser modificada, tá? Porque se você não quantifica tudo que a gente tem na parte empresarial, se você não tudo que não é medido, né? Você não pode aumentar. Você não vai conseguir entender o que que pode ser melhorado, entende? Então, essa taxa de conversão, quando você tem o conhecimento dela, ela vai te trazendo um leque de outras informações que vêm a partir dela. Por exemplo, qual o dia do mês que vende mais? Ou qual o dia do mês que vende menos? Que tipo de produto eu posso trabalhar de acordo com o dia das vendas, tá? Então, de acordo com a data dessa conversão, você pode trabalhar produtos diferentes, certo? Então, assim, como é que eu vou contrapor, às vezes, com um concorrente que trouxe ali uma oferta ou ele trouxe alguma coisa diferente? O que que eu tenho aqui de estratégia do outro lado para conseguir contrapor esse cliente? Isso tudo você consegue tirar de ideia de acordo com a sua taxa de conversão. Você tem que pensar como se você fosse um jogador de alta performance, sabe? Quando a gente tem um jogo, vamos pegar ali um jogo do seu time do coração. Tem alguns jogadores dentro daquele time que batem pênaltis. Nem todos batem pênaltis. Só batem pênaltis quem tem uma taxa de conversão alta. Significa o quê? A cada chute a gol, aquela pessoa erra o mínimo possível. O índice de acerto dela sobre os outros jogadores é muito maior. Então, você tem que pensar como um jogador de alta performance. Toda vez que você chutar, toda vez que você, desculpa, fizer um atendimento ao cliente, você não pode errar. Você tem que chutar no gol. Se você chutar para fora, o concorrente vem e pega o cliente de você, tá? Então, criar um sistema de controle de conversão de vendas vai fazer você aprimorar a sua venda, ver onde você está errando, né? Entender se você está sendo um jogador de pênalti, né? Um jogador especialista, ou você está só
brincando de trabalhar, certo? A gente não pode, dentro de uma empresa, dentro de vendas, fazer as coisas de forma intuitiva. Porque toda vez que você decide fazer de forma intuitiva, que você não tem de fato um sistema criado dentro da sua empresa, para você ter uma alta performance, você vai perder cliente. Você vai perder para a concorrência. Qual que é o posicionamento da sua loja, né? Qual é a sua forma de abordar cliente? É o que eu falei aqui, né, sobre a postura do vendedor lá dentro da loja, né? Quando o cliente chega e ele já aborda o cliente, parece que o vendedor está desesperado para vender. E a gente não quer vendedor, a gente não quer papo de vendedor. A gente quer falar com um especialista. A gente quer alguém que a gente confie para comprar. Entende? A gente quer alguém que tenha autoridade para falar sobre o produto. Quando eu fui comprar o meu notebook há pouco tempo, numa loja, é, a vendedora, eu falei para ela, né, eu queria o computador para fazer isso, expliquei o que eu queria. Olha só como ela é safa. Ela me ouviu primeiro. Primeiro ela veio me atender, viu que eu estava olhando ali, você está precisando de ajuda? Aí expliquei para ela o que eu queria, ela ouviu tudo que eu precisava. E ela veio com as opções. Aí lembra que eu falei para vocês que a gente não pode medir o bolso do cliente pelo nosso bolso? Aí ela me mostrou três opções. Tinha a opção mais barata, tinha a opção intermediária e tinha a opção mais cara, né? A de valor mais alto. Mas essa mulher que me atendeu, ela sabia explicar cada detalhe do notebook. Tudo. Tudo que você perguntava, ela sabia, ou seja, ela fez o dever de casa. Eu acabei levando a opção de maior valor, porque eu entendi que o que este produto que ela estava me mostrando ali era o que ia me atender melhor. Então, nem sempre o menor valor vai ser a melhor opção, mas sim a forma com que você embrulha o produto para o cliente comprar. Então, quando ela me deu aquela explicação que ela mostrou para mim que era uma especialista, ela me atendeu super bem. O atendimento foi super dinâmico, ela esclareceu todas as minhas dúvidas, eu não fiquei com dúvidas sobre nada. Depois ela fez o atendimento super rápido, né, aquela parte que a gente faz o pagamento e tal. E aí a minha filha estava comigo nesse dia. Ela falou assim: "Mãe, como essa moça é boa vendedora, né?" A minha filha tem 12 anos e ela conseguiu perceber que a moça era excelente vendedora, pela postura que ela teve, pela forma com que ela se colocou. Ela nem em um momento demonstrou para mim ter dúvida do que ela estava falando. Então significa que ela já fez aquilo muitas vezes, ou que ela treinou, ou que ela estudou. Porque para a gente conseguir vender bem um produto, a gente precisa estudar ele. Se você souber tudo do seu produto e souber empacotar isso dentro de um cenário que seja perfeito para o seu cliente para entregar uma experiência, você vai conseguir ter muito mais fechamentos, tá? Uma conversão mais alta. Vamos lá, ó, a Carla falando. E se ele disser, pode deixar que eu entro em contato? Ah, tá. Se eu falar assim, né? Quando o seu cartão vai virar e tal. Aí, por exemplo, existe de fato aquele cliente que ele tá só sondando o preço, tá? Isso existe, tá, gente? Se ele te responde dessa forma, é porque provavelmente essa pessoa não tem intenção de comprar naquele momento, tá? Eu vou dizer a vocês que da forma com que eu faço, e eu faço desse jeito, né? Todas as vezes em que eu perguntei para o cliente, eu posso agendar para entrar em contato com você? Todos me deram a data de agendamento. Todos, tá? É, quando acontecer de não derem a data, né? Se falar, eu mesma entro em contato, é porque provavelmente essa pessoa de fato estava só sondando ali, talvez nem quisesse mesmo comprar, tá? Então, pode acontecer, gente. Pode ser que aquela objeção não seja uma mentira, né? Que ela seja real, né? É, a Wanda falou que a conversão dela é pequena. Pois é. Você só consegue entender se a sua conversão é baixa ou se ela é alta quando você quantifica isso. Então, quando você for fazer uma abordagem para o cliente, não fica falando essas coisas assim subjetivas, sabe? Posso te ajudar?
é, você tem que desenhar um caminho. Ele tem sempre que te dar uma resposta se sim ou se não, sabe? A gente vai ter aula sobre isso também, né? De como você fazer para fazer o desenvolvimento do atendimento para que o cliente ele não saia pela tangente. A pior coisa que você pode fazer é o cliente entrar, te perguntar quanto que é, você mandar o catálogo e pronto. Que valor que tem isso, gente? Nenhum, tá? Então, assim, você precisa ter um entendimento. Por isso que a gente precisa falar menos e ouvir mais, para você conseguir identificar se aquele cliente ele está com pressa, se aquele cliente ele quer alguma coisa especial, se ele quer um produto mais em conta. Você precisa desenhar ali o cenário para ele, você precisa encantar esse cliente, né? Deixar os produtos às vezes disponível, se você tem uma loja online, explicar sobre cada produto de forma separada. Quando a gente faz esse conteúdo de explicação de cada produto que a gente vende, com, como é que eu falo assim, com assiduidade, né? Sempre. Você sempre está falando nos stories, ou num vídeo, ou numa live sobre o seu produto. O que que vai acontecer com esse cliente? Como ele chega no seu perfil primeiro, ele já vai chegar para você falando o nome do produto que ele quer comprar. Porque tudo que a gente tem interesse, a gente vai lá vasculhar antes, tá? E se você já deixa todas essas explicações todo dia, toda semana, dentro do seu perfil, o que que vai acontecer? Essa pessoa, quando ela vem para fechar com você, ela já sabe o que ela quer, ela já sabe como é o seu produto, como ele é feito, como ela vai fazer o pedido. Vamos pegar um exemplo de quem faz isso todo santo dia. Virgínia Fonseca, maior influenciadora do Brasil. Ela entra todo santo dia. Vocês podem entrar no story dela de hoje, que no mínimo tem 2 ou 3 stories vendendo produtos diferentes. Mas ela não coloca só o produto lá e coloca o preço e manda as pessoas comprarem. Não. Ela sempre explica todo dia. Ah, eu estou explicando sobre essa cola. Ela vai falar lá, ó, do que é feita a cola, para que é a cola, no que ela usa a cola, para que a cola é boa. Todas as vezes que ela oferta um produto, ela vai explicar minuciosamente sobre o que é feito, né? Para que serve aquele produto. Todos os dias, é todo dia. Vocês podem entrar no perfil dela, todo dia. Não tem dia que ela ponha a oferta lá e fala, ó, tô vendendo aqui produto tal, preço é tal. Não, ela sempre dá toda a explicação, ela desenha o cenário. E melhor do que isso, ela vive o cenário. Ela toma o produto, ela é consumidora do produto, ela mostra o resultado do produto, ela fala para que é, né? Então, se ela vai treinar, ela vende o pré-treino, ela toma o pré-treino antes e fala, ó, o pré-treino é para X, Y, Z. Aí vai lá e mostra ela treinando, toda animada com o pré-treino. Então, ela desenha o cenário para o cliente que está vendo aquilo, tá? Então, você tem que pensar neste encantamento do seu cliente, de deixar os produtos, de demonstrar os produtos, liga mostrando, faz um vídeo, né? Coloca no story, explica como é, mexe no seu produto, mostra a diferença, como é que ele é feito, por que que seu produto é melhor do que o produto do concorrente, tá? Então, tudo isso que você vai fazendo uma construção de quê? De mostrar para outra pessoa que você é especialista. E a gente compra de quem a gente confia. Lembra que eu falei aqui? Então você vai fazendo essa construção de confiança, porque todo dia você está ali, todo dia você está explicando, e todo dia tem cliente novo. Por isso que você precisa explicar todo dia, né? Então você vai falar assim, ai, Débora, não vou ficar falando a mesma coisa toda a vida? As pessoas não vão cansar? Não, não, porque todo dia tem alguém novo no seu perfil. E essa pessoa que acabou de chegar, ela não sabe disso. Então não existe isso de vai ficar cansativo. É o seu produto, você está ali para vender, gente. Entende? Então vocês vão ter que repetir, repetir, repetir incansavelmente, tá? E essas objeções, né, com relação a valor, você vai quebrando elas aos poucos, assim quando você vai mostrando o valor agregado que seu produto tem. Um outro ponto, né, diferente, quando você pega uma pessoa que é especialista de uma pessoa que é amadora. Às vezes, você vai ser questionado. E se você for só um vendedor que é amador,
muitas vezes você vai desabar no primeiro questionamento. Sabe aquela sensação de falar assim, nossa, eu quero ir pro banheiro chorar, depois disso que essa pessoa me falou. Agora, a pessoa que já treinou para isso, que ela se sente capaz, que ela entende do valor do produto dela, você vai contrapor essa pessoa que te questionar. Você se sente mais preparado, né? Então, tudo que você estuda antes, que você se prepara antes, você também vai se preparar para ser questionado, tá? Porque você vai ser questionado. Então, você precisa entender quando for um blefe ali, né, do seu cliente, ele está querendo só sondar mesmo, não viu valor em nada. Então, você precisa ter o quê? Inteligência emocional. Não é sobre você. Então, não muda o seu comportamento quando você for questionado, tá? Muitas vezes, a forma com que as pessoas nos tratam tem mais a ver com elas do que com a gente. Então, você tem que se blindar, tá? Além da gente ter essa inteligência emocional, né? A gente precisa ter uma inteligência preparatória, intelectual, que é para entender o quê? Eu preciso fazer as perguntas certas. Será que o que eu apresentei para esse cliente é realmente o que ele está buscando? Será que eu realmente escutei o que ele precisava, né? Será que ele encontrou um preço melhor, mas o produto não é a mesma coisa, né, do que ele explicou? Porque muitas vezes o cliente vem e fala assim: ah, mas eu achei esse mesmo produto lá no concorrente e estava mais barato. Então, o seu papel como vendedor ali é falar: manda para mim esse produto, deixa eu ver que produto é esse. Será que de fato o produto é igualzinho mesmo, como ele está pensando? Por quê? Ele não tem o conhecimento que você tem. Então você vai precisar explicar para ele: olha, mas esse produto aqui do concorrente não é a mesma matéria-prima, não tem a mesma qualidade, as medidas são diferentes, a entrega da qualidade é menor, né? O meu produto justifica o valor que ele tem. Então você precisa sondar, né? Quando o cliente fala assim: ah, mas eu não vou comprar de você, não, porque o fulano lá está vendendo a tal valor. Mas você não questiona nem qual era o produto, nem como que é que vai ser entregue, como que é o pagamento. Será que essa pessoa era só no valor à vista? Será que era o valor mais em conta e esse cliente está querendo pagar no cartão? Né? Aí você fala assim: ah, mas você vai pagar à vista? Não, mas eu quero comprar no cartão. Eu falei: então você não vai poder aproveitar a promoção nem do concorrente, porque lá a oferta dele é só para quem paga à vista. Então você tem que sondar, porque às vezes o cliente ele tem essas estratégiazinhas e se você é bobo, se você não está preparado, você acaba caindo no conto do vigário. Entendeu? Como você está no desespero, muitas vezes você fala assim: ah, vou dar esse desconto que o cliente está pedindo porque eu estou precisando de vender. Só que quando você se prepara, você não fica na mão dessas pessoas que estão querendo sugar de você, tá? Bom, essa taxa de negociação, né, ela vai acontecendo ali, você vai medindo quando você precisa melhorar, entendeu, gente? Por isso que muita gente vai fechar pedido e acaba morrendo na praia, porque você não consegue levar o cliente até o final do atendimento, até ele te dar uma resposta sim ou se não, ou agendar a próxima data. Porque o que que compõe o valor, né, de venda? Lembra que eu falei do valor agregado? Então, o que que compõe esse valor? O atendimento, que foi aqui um ponto que a Bia falou, né, que ela prioriza muito o atendimento, mas é só o atendimento? Não, não é só o atendimento. É a sua marca. Você acha que a sua marca hoje, da maneira com que você se posiciona, você a sua marca ela é reconhecida, assim, você acha que as pessoas batem o olho nela e ela é uma marca inesquecível? Você acha que é uma marca que é relevante para as pessoas? Porque a sua marca também vai ser importante para trazer mais valor agregado. Será que você tem formas de pagamentos atrativas? Porque isso também vai influenciar. Será que você de fato se relaciona com seu cliente? O nosso relacionamento com o cliente, ele é muito importante, na verdade, ele é crucial. Porque é através do relacionamento que você vai mostrar para ele que de fato você se importa com ele. Lembra daquilo que eu falei de você genuinamente se importar com o seu cliente? É exatamente isso.
Vamos lá. Deixa eu ver aqui, que eu preparei um slide. Acho que dessa parte, né, gente, de conversão, de valor agregado, deu para vocês entenderem o que de fato funciona, de que o buraco ele é muito mais embaixo, né? Às vezes não é uma coisinha simples ali. Você tem que estar atenta a tudo que você está fazendo o tempo todo, treinar para entregar isso da melhor forma possível. Porque se você entregar isso da melhor forma possível, no melhor cenário possível, você vai conseguir, de fato, converter muito mais vendas. Tem alguma coisa que eu citei aqui que vocês deixam a desejar na hora de vocês atenderem? Tem alguma coisa aqui que eu falei que vocês de fato não sabem ainda, não entendem como vão fazer isso? Coloca aí no chat, por favor. Agora, ó, eu vou começar a mostrar para vocês aqui, é, dentro do nosso programa acelerador, né? A Bia tá falando, no atendimento, você pode criar um relacionamento perfeito. E esse relacionamento, ele precisa perpetuar, né? Ele precisa continuar. Ele precisa ser contínuo. A gente precisa manter esse cliente dentro da nossa empresa, lembrando da nossa empresa, nos indicando, né? Criando uma rede ali que vai trazendo novas pessoas, tá? Dentro aqui do programa acelerador, eu vou colocar para vocês o o meu sistema aqui de indicação de clientes, tá? Para quem entrar, vocês vão ver como é que eu faço aqui na minha empresa. Então, meus próprios clientes viram meus vendedores depois, né? Eu quero falar para vocês aqui sobre o DNA do empreendedor, porque todo mundo que começa a empreender tem o que, gente? O DNA do empreendedor. O que que significa isso, né? O DNA do empreendedor, ele consiste na visão, na coragem, na competência. Esses são os pilares principais que a gente tem dentro do DNA empreendedor. Eu vou mostrar para vocês isso aqui e depois vou mostrar onde eu quero chegar. Porque tem uma diferença entre você ser empreendedor e você ser empresário, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui agora, tá? Prestem bastante atenção e se surgir alguma dúvida também, vocês podem escrever aí no chat. Estão gostando, gente? Se vocês estão gostando, vai aí no YouTube, dá um like, né? Marca aí o gostei, dá uma encaminhada nessa live, se você acha que tem alguém que precisa assistir isso, manda para a pessoa também, me ajuda a divulgar aqui, por quê? Essa live vai ficar acessível para vocês assistirem até amanhã, tá? Depois, na segunda-feira, eu vou tirar ela do ar e aí somente quem tiver entrado no acelerador vai poder reassistir aqui essa primeira aula introdutória, né? E também ter acesso aos outros conteúdos que eu vou trazer para vocês, tá? Então, vamos lá. Este DNA do empreendedor, né? Ele traz o quê, gente? A visão. O que que é a visão, né? É a imaginação, é o nosso produto, do que é melhor para minha empresa. Tudo isso a gente consegue imaginar. A gente consegue imaginar que produto a gente vai trabalhar, né? A gente consegue ver alguma coisa ou outra que a gente precisa melhorar na nossa empresa. Todo mundo começa com muita coragem, né? O que que é coragem? Coragem é a vontade de fazer acontecer. A coragem é que faz vocês estarem aqui em pleno sábado às 6h14 da tarde, ao invés de estar aí curtindo, descansando, né? Então, assim, qual que é a sua meta, né? O que que você vai fazer, né? Você vai ter vontade, assim, no início, né? A gente fala assim, nossa, eu vou trabalhar 12 horas por dia, 16 horas por dia se precisar, porque eu tô fazendo isso por mim. É o meu negócio, né? Eu não tô fazendo pelo outro. Então, eu vou ter que me esforçar um pouquinho mais no início para eu colher os frutos lá na frente, não é assim que a gente fala, né? Você tem aquela força, a coragem de fazer acontecer, mesmo diante das adversidades, né? E a competência.
a competência ela também é crucial, né, gente? Porque ela que vai direcionar as nossas ações. Você só pode vender um produto ou um serviço se você tiver competência para vender ele. Se você fizer algo de forma amadora, sem entender muito bem como isso deve ser feito, você vai acabar fracassando, tá? Ou você vai ser engolido pelo mercado, como eu falei, assim, pelas outras pessoas que de fato são especialistas. Eu só posso dizer que hoje eu vendo forminhas porque eu me profissionalizei, eu estudei para isso, eu trabalhei incansavelmente, eu tenho experiência, eu sei fazer o produto, eu sei me posicionar, tá? Então, para você vender alguma coisa, você de fato precisa entender o que que você está fazendo, tá? Sem a competência, ninguém chega a lugar nenhum, certo? O que que acontece, gente? Para você é, se considerar uma pessoa competente, né? Você precisa ser o protagonista. Você precisa fazer as coisas acontecerem independente das circunstâncias, dos clientes que você vai atender, você vai ter que fazer acontecer. Do governo, sabe? Não, você não vai depender do governo. O governo não vai vir aqui resolver nada para sua empresa. Muitas vezes o governo ele vai te dar um monte de taxa para pagar, né? Então você vai ter que driblar aí todas essas taxas, tudo que acontece ao seu redor para que o seu negócio funcione. É o dia após dia, né? É a parte difícil da parte de empreender. É lidar com o dia a dia, com as frustrações. Então a gente vai precisar trabalhar para a gente ter competência, a nossa resiliência. O que que é resiliência, né, gente? Para a gente ser uma pessoa mais resiliente, a gente tem que aprender a lidar com as frustrações, com as coisas que dão errado, porque as coisas elas vão dar errado. Então, é, você precisa fazer as coisas acontecerem, seja lidando com problemas, né, ai, não tem fluxo de caixa, não tenho caixa, eu estou enfrentando a concorrência que é desleal, que tá ali me arrancando couro, eu tenho contratempo o tempo todo, eu fico doente, né? Eu tenho que me adaptar a certas circunstâncias, eu preciso de flexibilidade, eu preciso de persistência. Então, assim, mesmo quando as dificuldades elas aparecem, né, e elas às vezes são esmagadoras, você precisa encontrar maneiras de se recuperar. Você se recupera e aí você continua avançando em direção aos seus objetivos. É ou não é assim, gente? A vida do empresário, né? Do empreendedor que está começando. É luta atrás de luta, né? É correria atrás de correria. É aprendendo coisas novas e se ajustando e tentando fazer as coisas acontecerem, muitas vezes de forma intuitiva, né? Esse é o problema. O empreendedor ele vai agindo de forma intuitiva, ele vai fazendo o que dá. Ele vai trabalhando na positividade, né. Então, assim, se você ainda tem a positividade, ou seja, você consegue fazer as coisas com otimismo, vendo o copo cheio, né, você consegue ali achar soluções mais rápidos para os problemas. Mas tem aquelas pessoas também que são um pouco mais fracas, né, que acabam se desgastando ou até desistindo do negócio diante das primeiras dificuldades, tá. Então você precisa sempre de uma ação direcionada constante, que essa ação, ela tem sempre que ser aquela que vai te deixar mais perto da onde você deseja chegar. Então não adianta muitas vezes você trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia, fazendo o que não te projeta para ir lá na frente. Não adianta. Então você pode ter toda a força do mundo, toda a vontade de trabalhar. Se de fato isso não projeta você lá na frente, esse esforço todo pode ser em vão. Então, não adianta a gente ter só ação, a gente precisa ter ação direcionada, tá? É isso que eu vou mostrar para vocês aqui, como vocês terem uma ação direcionada dentro do negócio de vocês. Eu coloquei aqui, né, olha, para vocês verem um exemplo. Imagina uma árvore resistente em meio a uma tempestade violenta. As fortes rajadas de vento sacodem seus galhos e folhas,
mas ela permanece firme no solo. Apesar de enfrentar adversidades, a árvore se adapta à força do vento, dobrando-se sem quebrar. Assim que a tempestade passa, ela lentamente se endireita e as suas raízes profundas, né, mantendo-a estável e forte. Assim como a árvore na tempestade, o empreendedor resiliente pode se curvar temporariamente, mas nunca quebrar, encontrando força na sua capacidade de adaptar e se recuperar. Então, eu trouxe esse exemplo aqui da árvore, né, gente? A árvore, ela é forte, ela tem raízes fortes, ela é resiliente, ela aguenta aquela ventania, né? E mesmo diante dessa adversidade do vento, ela vai sofrer ali naquele tempinho, mas há tempo de se reerguer. Porque, de fato, o que é o principal, que é a raiz, que é a força dela que mantém ela no lugar, essa ela não perdeu. Então, aos pouquinhos, né, ela vai voltando, ela vai recuperando. E saiba que você, quando decide empreender, você também, às vezes, vai ter que lidar com tempestades. E você precisa saber se recuperar. Você precisa entender que você vai precisar voltar para o seu formato normal. E na vida não é diferente. A gente é desafiado o tempo todo como um empreendedor, certo? Só que qual que é o problema, né, gente? A gente, como empreendedor, a gente está sempre disposto ali a fazer mais um pouquinho. Mas o problema do fazer mais um pouquinho sem direcionamento é que você vai ficando exausto. E essa exaustão pode te levar a desistir. Imagina que você desistisse um dia antes de começar a dar certo. Imagina que você já trabalhou todo esse tempo, já se dedicou muito tempo para o seu negócio, para o seu trabalho, e aí quando você foi chegando ali, faltando um dia para você de fato começar a ter resultado, você foi lá e desistiu. Já pensou se isso acontece? Não ia ser muito frustrante? Porque a gente não sabe quando é que o jogo vai virar. Mas quando eu fiz aqui para vocês, né, a essa imersão, né, aceleradora desses 15 dias, ela é de fato para você aprender a deixar um pouquinho de lado o empreendedor e começar a se posicionar como o empresário. Porque quando você começar a se posicionar como o empresário, você vai entender quais são as melhores ações que você vai precisar fazer para de fato você ter o resultado que você está buscando, tá? É essa parte estratégica que falta. É exatamente baseado nisso que eu fui olhando ali, né, o que as minhas alunas precisavam para eu tá lá embaixo, para eu montar aqui, toda essa virada. Eu não estou dizendo que vocês têm que abandonar a parte empreendedora e se tornar só empresária, não. Você tem que caminhar com os 2 universos ao mesmo tempo, tá. Por quê? Um complementa o outro. Então você não é que você tem que desistir de uma coisa para ser outra, não. Mas vocês precisam entender que hoje, o que que acontece? Vocês estão sendo só empreendedor e não estão sendo empresários. Vocês acham que vocês vão fazer muito mais diferença na empresa de vocês se vocês atuarem como especialistas, como pessoas que encabeçam a empresa de vocês, que levam o que vocês fazem para outras pessoas, que vocês vão buscar o reconhecimento, que vocês vão se posicionar como especialistas? Você acha que com a postura com que você tem hoje, com a forma com que a sua marca é vista pelas outras pessoas, você pode dizer de boca cheia que você pode se considerar um especialista, ou você acha que está faltando alguma coisa que você não sabe o que é? Essa percepção que vocês precisam ter. O trabalho operacional, ele é importante, mas ele pode ser feito por outras pessoas também.
Só que levar o nome da sua empresa, levar a essência da sua empresa, levar o que você acredita para frente, quem tem essa capacidade de fazer é só você. E se você não tiver a coragem de colocar-se à frente da sua empresa como um empresário, as pessoas também não vão ver você desse jeito, se nem você está vendo. A primeira pessoa que tem que acreditar no seu trabalho é você. A primeira pessoa que tem que acreditar no seu produto é você. Se de fato você não acreditar, as outras pessoas vão acreditar como, gente? Então, é uma mudança de postura. Não é para abandonar o empresário, o empreendedor. O empreendedor tem ótimas qualidades, certo? Mas você ser empresário, você traz uma bagagem de especialidade, de técnicas, de movimento direcionado, de entender que você vai apanhar, mas que você precisa se qualificar. Toda vez que acontecer um problema dentro da sua empresa, você precisa entender por que que aquilo aconteceu e de que forma você vai fazer para que isso não aconteça mais. A gente tem uma aula aqui específica para isso, para resolução de problema. Empreendedor é um grande apagador de incêndio, sabe? Que você vai lá, bate no peito e fala: deixa que eu resolvo. Toda vez que acontece alguma coisa, você resolve momentaneamente, mas você não resolve o problema, a raiz do problema. Você resolve o problema superficial, tá? É, esses dois eu, né? O eu empreendedor e o eu empresário, os dois são importantes, certo? A personalidade, né, do dono da empresa, ela tá muito ali ligada ao eu empreendedor, né? Ele é aquele que tem a gana, sabe aquela pessoa que fala assim, eu vou matar um leão por dia. Eu vou correr atrás, eu vou trabalhar o tanto de horas que precisar. Fala comigo se vocês não estão como um empreendedor. Vocês fazem o que é preciso, vocês vão à caça, você está disposta, você executa, você tem visão. Onde que eu quero chegar? Você pensa em como você pode melhorar o seu produto. Todas vocês já pensam nisso. Eu tenho certeza, vocês têm coragem, que é a coragem de ir lá e fazer, sem preguiça, de colocar a mão na massa, de correr um risco, né? Que outras pessoas não têm coragem de correr. Vocês têm competência, porque vocês estudam, vocês se aprimoram. Vocês já são isso. Vocês se direcionam para ter o melhor produto possível, da maneira que você puder fazer da melhor forma. Só que o eu empresária, ele é o seu eu mais inteligente. Ele é que vai trazer à tona para você a forma mais adequada de construir um sistema para você coordenar a sua empresa, para te direcionar através de um planejamento, para te trazer a estratégia, liderar. Todo empresário, ele é um bom líder. Ele precisa de quê, gente? Ajuda. Tomar decisões mais inteligentes e não a primeira decisão que aparece na sua cabeça. Fazer compras melhores. Então, quais são as qualidades do empresário? As qualidades do empresário é processo, pessoas, resultado. Por quê? O empresário, ele tem essa inteligência de saber que ele não constrói nada sozinho. Então, assim, cada momento da sua empresa, ele vai depender de um perfil. Às vezes o seu eu empreendedor vai falar mais alto, às vezes o seu eu empresário vai falar mais alto. Você vai ter que aprender a ter flexibilidade entre os dois. E aí, quanto mais jovem a nossa empresa é, quanto a gente está começando, a gente evidencia muito mais o eu empreendedor, né? Ele aparece muito mais porque
É através dele que a gente tem aquela garra de ir lá e fazer as coisas, certo? Aí, a partir do momento que você vai crescendo, que você vai amadurecendo, você começa a entender que só fazer o que precisa ser feito não é o suficiente. O amadurecimento, ele vai te mostrar que você precisa de passos, às vezes dar 2 passos para trás, tomar decisões mais inteligentes, para você conseguir ali ter resultados melhores de forma mais menos cansativa, digamos assim, né. Você tem muito mais direcionamento, muito mais maturidade, é um amadurecimento mesmo. O dono é que faz o diferencial da empresa, né, o seu comprometimento, o seu padrão. Qual que é o padrão da sua empresa? É você que, na hora de contratar alguém para demonstrar ali o seu padrão, como o trabalho deve ser feito, o dono tem que estar ali. Você que tem que estar o tempo todo à frente. Você é que vai ser o espelho para as outras pessoas. Qual momento na sua empresa o eu empreendedor vai te deixar mais perto do que você deseja? Ou em qual momento da sua empresa o eu empresário vai te deixar mais perto do que você deseja? Porque cada um aqui vai trazer para vocês percepções diferentes. Quando você começa a entender do seu lado empresário, você vai entender que você precisa de processos, que você vai precisar de pessoas para te ajudar, para você ter os resultados que você deseja. Essa história de "deixa comigo que eu resolvo", ela precisa ficar para trás. Isso aqui é um dos maiores problemas que nós, como empreendedores, temos, sabia? Que às vezes a gente cata a responsabilidade toda pra gente, e aí a gente está carregando o peso de um elefante nas costas. Quem aqui tá cansado? Quem aqui tá cansado de matar um leão por dia? Quem aqui tá cansado de se matar de trabalhar e não ter, de fato, o resultado que deseja? De fazer as coisas intuitivamente, sem estratégia, sem planejamento, e tem ali o resultado que dá. Quem aqui está cansado de ser empreendedor e está afim de ser empresário? Quem está cansado de ter que toda vez bater no peito e falar: "Deixa que eu resolvo"? Tá sempre apagando o incêndio, tá sempre fazendo as coisas de última hora, tá sempre resolvendo um problemão. É com você que eu quero falar agora. É com você que quer mudar, que quer aflorar agora o seu eu empresário. Você não precisa abandonar o seu eu empreendedor, mas você precisa urgentemente aflorar o seu eu empresário. Você vai precisar aprender a fazer o diagnóstico dos seus processos que não funcionam. Você vai precisar aprender a liderar, a delegar, porque ninguém cresce e fica grande sozinho, ninguém constrói nada sozinho. Até na criação de um filho, se você vai criar um filho, por exemplo, você tem que ficar o tempo todo ali mostrando para ele como fazer, de que maneira deve ser feito. Até se você for ensinar o seu filho, por exemplo, a arrumar a cama, tá? Se você vai ensinar seu filho pela primeira vez a arrumar a cama, que você faz ali? Você demonstra, olha aí gente, o demonstrar, esquece do mostrar e passa a demonstrar as coisas. Você vai demonstrar para o seu filho como é que se arruma a cama pela primeira vez. E não é só demonstrar para ele como é que se arruma, como é que faz, porque a parte do fazer qualquer pessoa faz, mas entender o porquê é que faz o papel de um bom líder, tá? Você vai explicar para o seu filho que essa cama que ele está arrumando para ele, não é para mais ninguém. Que toda vez que ele se levanta de manhã, antes dele ir para a escola, ou dele sair para brincar, ou para ir para tomar café,
Quando você explica para ele que toda vez que ele arruma a cama, ele não é que ele está arrumando para as outras pessoas, ele está arrumando para ele. É um carinho para com ele mesmo. É o cuidado com ele mesmo. Que quando ele voltar ali para o quarto dele, que ele chegar no quarto dele e estiver organizado e a cama arrumada, ele vai se sentir muito melhor do que se ele chegar e estiver tudo bagunçado. Então, o cuidado começa sempre com a gente. E aí, quando você tem um processo dentro da sua empresa que você precisa delegar ele para outra pessoa, você também vai precisar explicar, como se estivesse explicando para um filho. E se a gente, quando vai ensinar para os nossos filhos, a gente precisa repetir, às vezes 50 vezes a mesma coisa, é ou não é? Coloca aí para mim. Quantas vezes você precisou explicar para as pessoas que vocês moram junto, que convivem com você, como as coisas deveriam ser feitas? Geralmente você tem que explicar diversas vezes a mesma coisa. E se precisar explicar 100 vezes, você vai explicar 100 vezes. Com o seu funcionário não vai ser diferente. Quando você for delegar as coisas para as pessoas, você vai precisar o quê? Explicar, ver se a pessoa entendeu. Então tem processo para isso também, tá? Esse desenvolvimento dessa mentalidade vai fazer com que a empresa de vocês avance, tá, gente? Eh, a gente não precisa ficar sozinho, a gente não precisa morrer de trabalhar. A gente só precisa ter ações direcionadas, a gente precisa ter sede de crescimento, de entender qual é a melhor forma de ser feito isso dentro da sua empresa. A gente tem que ser obstinado em passar para as outras pessoas essa percepção, porque isso é que vai virar o jogo dentro do seu negócio. É isso que eu vim aqui hoje mostrar para vocês. E essa aqui, não sei se vocês estão gostando, né? Coloca aí para mim se vocês estão gostando dessa primeira aula, do que eu falei aqui. Fez sentido para vocês, gente? As coisas que eu abordei aqui? Essa foi só a primeira aula. Obviamente, eu podia passar mais 1 milhão de coisas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o processo de como que vai funcionar essa imersão aceleradora. Este valor que eu coloquei, né, gente, que é de R$ 97, essa aula que é gratuita para qualquer pessoa assistir até amanhã. Mas a imersão tem muito mais. Na imersão tem processos, né? Como é que vai funcionar? Vão ser aulas gravadas, tá? Onde eu vou colocar as explicações. São 15 dias, então é uma imersão curtinha. É realmente para quem já está no mercado, já está trabalhando, não tem muito tempo, mas precisa entender o que precisa fazer na empresa para poder avançar, tá? Então, o que que acontece? Essa imersão ela vai durar 15 dias, principalmente para você se preparar, já chegar em maio com o pé direito. Eu vou ensinar para vocês a fazer essa implementação de estratégia e de planejamento dentro da empresa de você ser mais o empresário, fazer essa parte mais intelectual, né? A parte onde você trabalha a sua inteligência, esse desenvolvimento de marca, para as pessoas terem essa percepção de que você é um especialista, de que a sua marca é a melhor opção para ele, tá? Então, vai ser isso que a gente vai trabalhar dentro dessa imersão. Vão ser 15 dias. Vocês que entrarem na imersão vão ter acesso a um grupo exclusivo, onde a gente vai falar sobre essas implementações que eu vou trazer para vocês. Vocês vão ter também um Trello disponível com cada ação do dia. Então, por exemplo, eu vou trazer uma aula sobre um tema específico. Dentro dessa aula tem a tarefa, tem o dever de casa. Na maioria das vezes, esses deveres que eu vou trazer para vocês são implementações empresariais. Então, por exemplo, como você fazer um diagnóstico de problema para não se repetir dentro da sua empresa, como você fazer a escolha de delegar alguns trabalhos e como delegar e para quem delegar,
como você exercer a sua liderança, como você crescer as vendas, né? Você levar a sua empresa adiante. Então, são processos, tá? Implementação de processo. Vai ser isso que vai ter dentro do Trello, com o passo a passo. Então, todo dia eu libero ali um- uma explicação para vocês, para poderem implementar dentro da empresa de vocês, tá? São ações para vocês implementarem para vocês conseguirem esses resultados. Então, vai ser um curso assim, bem curtinho, são 15 dias, mas o crescimento é para o resto da vida. Porque o que vocês vão aprender é para vocês usarem para o resto da vida. Vocês, em cima do que eu vou ensinar para vocês nesses 15 dias, vocês já vão planejar o resto do ano de 2024. Todo. Vocês estão prontas para isso, gente? É vocês ficarem com o ano pronto. É exatamente isso. Ah, Débora, mas vai valer só para 2024? Não, gente. Conhecimento é poder, né? Você pode aplicar esse conhecimento até mais para frente, obviamente para o resto da vida. Mas claro que tudo que vocês forem fazendo, vocês vão aprimorando com o tempo, né? Mas o que eu estou ensinando aqui funciona. Para quê? Para quem vende na rede social, para quem vende em estabelecimento físico, para quem vende em marketplace, para quem vende em e-commerce, porque eu não estou ensinando a vender em um lugar específico, eu estou ensinando estratégias de empresa, tá? Estratégia empresarial. É para você aplicar ações direcionadoras dentro da empresa de vocês. Então, pouco importa onde vocês vão oferecer. O que eu vou trazer aqui é para aprimorar e fazer alavancar a empresa de vocês, tá? Tem aula também, tem aula de todo tipo, tá, gente? Para vocês aprimorarem na empresa, mas tem uma aula que é o SOS Vendas, que é uma das primeiras que eu vou colocar, que é para quem está no desespero. Sabe essa pessoa que, ai, Débora, eu já fiz de tudo, deu tudo errado e eu preciso vender urgentemente. Tem a aula do SOS para vocês venderem rápido, tá? Mas essa aula, por exemplo, é como eu falei com as Mona Lisas mais cedo, não é para vocês pegarem isso como uma boia de salvação. É para você usar quando as implementações que a gente trabalhar não der certo, vocês ainda têm uma segunda opção, tá? Uma segunda alternativa. Então, isso é para você ter mais estratégia de fato, para você pensar menos como um empreendedor e mais como um empresário. O empreendedor, ele faz o quê, gente? Ele apaga incêndio. É você tentando resolver tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, da maneira mais rápida e prática que você puder. Mas você não pensa assim, qual é a raiz de fato do problema? Muitas vezes você trata o sintoma, mas não trata a doença. Então a gente vai tratar dentro aqui do acelerador a doença, não o sintoma, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Sim, foi muito bom, acrescentou muita coisa para o processo. Inclusive, vou começar a fazer uma mentoria na segunda para mais um autoconhecimento e mudança de mentalidade. Pois é, todo o conhecimento que vocês puderem adquirir é excelente, mas conhecimento sem aplicação não vale de absolutamente nada, tá? Vocês que entraram, né, para imersão, eu vou falar o nome de algumas pessoas que já se cadastraram aqui. A Simone, a Kátia, Tânia, Nelly, a Dani, Cristina, Patrocínia, Solange, é, Carla, Wanda, todo mundo que já entrou na imersão, gente, sejam todas muito bem-vindas. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. Eu vou trazer muito conteúdo aqui para virar o jogo da empresa de vocês, mas se vocês não aplicarem, não implementarem, não acreditarem na capacidade de vocês de serem empresárias de sucesso, se vocês não tiverem a coragem de fazer, não vai adiantar nada, tá? Porque eu vir aqui, eu falar, eu mostrar, eu trazer estratégia, eu trazer o que vocês vão precisar fazer dentro da empresa, mas vocês não aplicarem, não vai resolver, não vai adiantar nada.
Então, eu quero saber de todas vocês que entraram, né, e das que vão entrar até amanhã, se vocês estão dispostas. Vocês estão dispostas a colocar em prática o que eu vou trazer para vocês? Porque o que eu estou trazendo, gente, é para vocês terem resultado. Se o que vocês fizeram até agora não trouxe o resultado que você gostaria, se você está aqui, porque provavelmente você não está satisfeita com a forma que a sua empresa é hoje. É porque você quer melhorar, porque você quer avançar, senão você não estaria nem aqui, né? Só que isso só vai funcionar, só vai dar certo se vocês de fato tiverem a coragem de fazer. Porque saber fazer, todo mundo pode saber. Mas só tem resultado quem vai lá e faz, quem coloca em prática, quem está disposto a viver o processo, quem está disposto a tentar novas coisas e passar por novos problemas, né? Porque toda vez que a gente cresce um pouquinho, o problema cresce também no mesmo nível. Eu não estou dizendo que vocês não vão ter problema, que as coisas vão ser todas maravilhosas daqui para frente. Não. Quem vende para vocês falando que as coisas são perfeitas, são fáceis e lindas e maravilhosas, é mentira. Não existe isso, tá? Não existe vida de empreendedor perfeita, que não tem defeito, que não tem problemas, todos têm. Só que vocês vão estar vivendo o quê? Problemas diferentes, tá? Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa primeiríssima aula. Sejam todas muito bem-vindas. Essa jornada vai ser maravilhosa, vai ser muito disruptiva e vai ser a única vez que eu vou colocar esse valor dessa imersão. Pelo conteúdo que eu estou trazendo para você, está de graça, tá? Da próxima vez que eu lançar novamente a imersão, ela vai ser muito mais cara. O valor dela vai ser muito superior, tá? Então, vocês que confiaram de entrar aqui para serem as minhas alunas fundadoras, vocês vão ter sempre uma colher de chá aí, né? Porque vocês foram as primeiras a acreditar no produto e a acreditar que pode mudar, que pode avançar na empresa de vocês, né? E eu também acredito. Eu acredito em vocês, em todas, no potencial que vocês têm de venda, no potencial que vocês têm de marca. Eu acho que muitas vezes nos falta só o conhecimento. Mas se a gente tem o conhecimento e estiver disposta a colocar ele em prática, com certeza, com toda certeza, gente, o sucesso ele vem, o reconhecimento ele vem, da mesma forma que vocês olham para algumas pessoas no mercado e vocês admiram como elas são, vocês também são admiradas, mas vocês podem ser ainda mais se vocês estiverem dispostas a viver o processo, tá bom? Então, ó, eu vou ficando por aqui. Essa aula vai ficar disponível para vocês até amanhã, tá? Quem tiver o interesse de entrar na imersão aceleradora de vendas, né? Não é imersão, na verdade, né, gente? São 15 dias aí, ó, de muito trabalho para colocar em prática tudo que vocês vão aprender. É só me chamar no direct lá do Instagram, ou mandar uma mensagem aqui no YouTube, abaixo da aula. E você será muito bem-vinda nesse processo, junto com as meninas que já se inscreveram, tá bom? Beijo para vocês, boa noite. Aproveitem aí o fim de semana. Aproveita para assistir a live, mandar para aquela pessoa que você acha que precisa de ver, né, o que está aqui e aproveita essa oferta de alunas que estão começando agora, as alunas fundadoras, porque ela nunca mais vai se repetir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar like aí no vídeo do YouTube, tá, gente? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus, aproveitem o final de semana, que Deus venha abençoar aí o caminho de vocês, que a empresa de vocês prosperem e que vocês tenham saúde sempre para fazer tudo que vocês precisam, que vocês sonham. Afinal de contas, né? Todo esse processo é pela nossa felicidade, para alcançar os nossos sonhos, realizar os nossos desejos e Deus acima de todas as coisas, com certeza, né? Quando a gente coloca Deus na frente, tudo dá certo. Então, um ano de 2024 abençoado para vocês e para vocês que estão vindo para cá, para o acelerador, vão ficar comigo aqui do lado de cá. A gente vai trabalhar
para conseguir fazer com que a sua empresa seja reconhecida da maneira que você merece, tá bom? Beijo para vocês, bom final de semana, fiquem com Deus. Até a próxima aqui no YouTube.